Em 1460, um filósofo renascentista extremamente importante, que é o Marcílio Ficino, recebeu um pacote de textos extremamente enigmáticos, escritos em grego, do seu patrono, que era o Cosimo de Médici, um dos homens mais poderosos na Europa no período e certamente o homem mais poderoso de Florença, onde que o Marcílio Ficino vivia. Quando o Ficino recebeu esses textos, ele estava trabalhando numa tradução das obras completas de Platão, do grego para o latim, que era um projeto extremamente grandioso, com grandes expectativas sobre ele, mas mesmo assim o Ficino acabou interrompendo essa tradução das obras de Platão para poder traduzir os textos que o Cosimo de Médici tinha enviado para ele. Esses textos, depois de traduzidos pelo Marcílio Ficino, ficariam conhecidos como Corpus Hermeticum, que era uma série de textos atribuídos a uma figura assim, totalmente fantástica da antiguidade, chamada Hermes Trismegisto, que havia sido supostamente um contemporâneo de Moisés, que havia vivido no Antigo Egito e atingido uma sabedoria assim praticamente divina sobre a filosofia, sobre a teologia e sobre as mais diversas artes, como a alquimia e a magia. E por mais estranho que possa parecer a circulação de textos como esses nas cortes italianas ali renascentistas, na verdade isso tem tudo a ver com o espírito do Renascimento. E mais especificamente tem tudo a ver com um fenômeno que ficou conhecido na história como magia erudita, que foi um movimento que combinava ali ciência, religião, magia e uma verdadeira obsessão pelo passado, e foi amplamente difundido não só nas cortes italianas, mas também na Polônia, na Alemanha, na Inglaterra e diversas partes da Europa. Para a gente entender o lugar desse movimento dentro do pensamento renascentista e do espírito renascentista, como eu disse, a gente tem que lembrar antes de alguns elementos básicos ali do próprio Renascimento, né, do que foi o próprio Renascimento. O Renascimento, como o próprio nome diz, foi um movimento para fazer renascer, né, fazer ressurgir algo que essas pessoas que se chamavam de renascentistas apreciavam muito, que era o passado greco-romano, né, a glória da antiguidade greco-romana. E por que essas pessoas acreditavam que havia algo de especial e de glorioso na antiguidade greco-romana? O primeiro motivo, que é muito importante, é o fato de que essas pessoas viviam ainda presencialmente, tangencialmente, sensivelmente, diante dessa glória, dessa grandeza antiga. Muitas dessas pessoas viviam, por exemplo, na cidade de Roma, ou viviam próximas à cidade de Roma, ou em outros locais que haviam sido sedes ali, ou grandes cidades do Império Romano, e, portanto, estavam cercadas ali por ruínas de grandes anfiteatros, aquedutos, estradas, coisas absolutamente monumentais que faziam empalidecer completamente as coisas que elas faziam elas mesmas. Então a glória do passado era realmente óbvia, assim, visível. Bastava abrir os olhos para chegar a essa conclusão de que o passado havia sido muito mais interessante do que os tempos que aquelas pessoas estavam vivendo. Além disso, principalmente a partir do século XII e XIII, uma série de textos da antiguidade greco-romana haviam voltado a circular na Europa Ocidental a partir de traduções que foram feitas de originais gregos que foram preservados pelo Império Bizantino e também de textos que estavam de posse ali dos califados muçulmanos ali no que a gente chama hoje de Oriente Médio, Norte da África e na Península Ibérica também. E esses textos eram textos de poesia, retórica, filosofia, arte, ciências, e para as pessoas que voltaram a ler esses textos a partir daquela época, o conteúdo desses textos mostrava assim, um brilhantismo, uma excelência intelectual, poética, enfim, em todos os aspectos dos povos ali da antiguidade, pelo menos dos intelectuais ali da antiguidade que deixaram coisas registradas por escrito. Então, nesse contexto, realmente vai se desenvolver uma verdadeira obsessão pelo passado greco-romano e uma valorização absoluta assim, de tudo que havia sido produzido e feito naquela época. E a questão é que, dentre esses textos, né, desse tesouro da sabedoria antiga que os renascentistas tanto valorizavam, havia não só textos sobre arquitetura, textos da filosofia mais clássica que a gente pensa hoje, né, como Platão, Aristóteles e tal, mas havia também tratados de magia, instruções bastante práticas para transformações alquímicas e coisas desse tipo, né? Inclusive o próprio Corpus Hermeticum, que o Marsilio Ficino traduziu, que era um texto fundamentalmente ali de filosofia, mas também uma filosofia associada com astrologia e uma filosofia que fundamentava também práticas mágicas. E a chave hermenêutica, né, a chave de leitura, assim, a forma com que muitas figuras do Renascimento se aproximavam desses textos,
era por meio de uma ideia que foi desenvolvida dentro desse contexto de obsessão pelo passado, que é a ideia de prisca sapientia. Segundo os filósofos que esposavam ali essa ideia, né, como Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e vários outros filósofos eminentes ali do contexto da Renascença, a prisca sapientia seria uma sabedoria antiga, pura e imaculada, que havia existido nos primórdios da humanidade, no início da humanidade, quando a humanidade ainda estava junto ali à fonte da verdade, que era Deus. Mas com o passar do tempo, a humanidade foi se distanciando dessa fonte da verdade e o conhecimento humano foi se corrompendo, foi se tornando mais ilusório, refém dos sentidos muitas vezes enganadores. E esse acesso mais direto à realidade das coisas, tais como de fato elas são, tais como Deus as vê, de certa forma, acabou ficando prejudicado, se perdendo em grande medida, mas poderia ser recuperado se a gente conseguisse voltar a esses tempos antigos por meio dos textos que foram produzidos nesse contexto. E é por isso que, para o Ficino, por exemplo, o Corpus Hermeticum era um texto absolutamente precioso, porque ele remontava aos tempos de Moisés, aos tempos em que a Bíblia havia sido escrita, né? Segundo se acreditava ali que a Bíblia, ou pelo menos os primeiros livros da Bíblia, haviam sido escritos por Moisés. Então Hermes Trismegisto estaria tão próximo da verdade, talvez, quanto o próprio Moisés, quanto um dos autores do livro sagrado ali dos cristãos, como Marsilio Ficino, que era um cristão. Outra tradição também muito valorizada por figuras ali no Renascimento, por esse mesmo motivo, era a Cabala judaica, né, ou Cabalá. A Cabala, segundo se acreditava ali no período, era um conhecimento esotérico assim que havia sido comunicado por Deus a Moisés no encontro que eles tiveram no Monte Sinai. Moisés ali havia registrado a lei por escrito, né, a Torá, mas além do texto escrito, além da Torá, Deus havia comunicado também para Moisés a forma de interpretar corretamente e mais profundamente aquele texto e também significados secretos, ocultos ali no texto. E esses significados haviam sido transmitidos oralmente, de geração em geração, e os cabalistas eram os professores desses segredos, né, desses mistérios, que poderiam lançar grande luz ali sobre a verdadeira constituição do universo, como as coisas de fato foram feitas, como as coisas de fato funcionam, e como também manipular, manusear, transformar as coisas a partir do conhecimento que se tem delas. O hermetismo também é uma filosofia que diz que há uma unidade fundamental que subjaz todas as coisas e que todas as coisas estão ligadas de alguma forma por laços assim que podem ser identificados pelo filósofo hermético e podem ser manipulados. Esse conhecimento pode ser usado para transformar efetivamente a realidade, inclusive fazendo a conexão com a alquimia, podendo transformar certos metais menos preciosos, como o chumbo, em metais mais preciosos, como o ouro. Então, a magia erudita, a qual eu me referi lá no início do vídeo, era justamente um estudo de todos esses conhecimentos antigos, relacionando aí filosofia, né, tanto no sentido mais amplo, como no sentido de filosofia natural, né, científica, de tentativa de compreender como o mundo efetivamente funciona, e combinando isso também com teologia, com o que Deus de fato é, ou como chegar a Deus, como ascender a Deus, quais as etapas necessárias para comungar misticamente com o intelecto divino e dessa forma ter um insight, assim, né, uma capacidade intelectual de perceber o mundo tal como ele de fato é, e finalmente combinando isso também com a magia, ou seja, como uma intervenção prática na realidade a partir dessa base filosófica e teológica, tudo isso se combinava naquilo que eu estou chamando aqui, que os historiadores chamam de magia erudita, né? Algo muito presente ali nas cortes italianas, e não só, né? Mas na Alemanha, na Inglaterra, na Polônia, diversos lugares ali da Europa, nos primeiros séculos ali da Idade Moderna. Agora, talvez você esteja pensando o seguinte, né? Será que isso não despertava ali uma certa desconfiança, uma crítica da igreja, por exemplo, uma crítica do clero ou das pessoas mais piedosas? Então, na verdade, a maioria das pessoas que recorria a essa chamada magia erudita apresentava isso como um conhecimento pio, né? Um conhecimento digno de Deus, um conhecimento revelado até por Deus e que Deus gostaria que as pessoas fossem atrás dele. Mas, de fato, muitas figuras dentro do clero e fora vão considerar esse conhecimento muito mais como um conhecimento pagão e até demoníaco, diabólico.
No próximo vídeo, inclusive, dessa série, a gente vai falar especificamente sobre um caso de um mago erudito inglês que revela muito sobre essa questão, essa disputa, né? Se a magia erudita era efetivamente angélica ou diabólica. Mas por enquanto a gente vai deixar por aqui. Se você se interessa pelo assunto e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e nos vemos lá. Até mais, valeu!